Meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje, onde nós vamos falar sobre a lei da semeadura, vamos falar sobre permissão e resultados. Acabei me atrasando aqui um pouquinho para poder entrar, porque na hora que eu me organizei aqui para entrar, o pessoal do transporte do meu filho entrou em contato aqui para dizer que achava que não ia ter, que não vai ter aula, que ele vai sair mais cedo. Como pode melhorar tudo isso, né? Me fala como tá o áudio para vocês, como que tá a imagem. Eu abri aqui um pouquinho a janela que eu esqueci. Eu tenho percebido que quando eu faço a live com a janela fechada, acaba dando muito retorno, porque o escritório aqui ele é pequeno e aí acaba dando um pouco de eco. Quem tá chegando por aqui, se puder me dar esse feedback. Estamos aí no primeiro dia útil do último dia do mês. Como a gente pode fazer diferente dessa vez? Acabei de sair aqui de várias classes de processos corporais do Access Consciousness com a CF Heloísa Pinatti e acessei muitas consciências aí nessa última semana. Seja bem-vinda, Luana, Elaine, Mirella, gratidão pelo seu retorno aqui. E o que mais é possível agora? Como nós podemos fazer diferente dessa vez? E aí, nessas últimas classes, né, eu acessei várias consciências, principalmente relacionadas a essa questão da permissão, né? Eu tô trabalhando em paralelo a isso, um desafio, o desafio de cocriação consciente, o desafio CME, que é baseado nas leis herméticas, nas 7 leis herméticas que são explicadas lá no livro O Kybalion. Não sei se alguém aqui já conhece, se já ouviu falar, mas esse livro ele é maravilhoso. Pensei até que tivesse aqui, mas ele tá lá na minha agenda. Anotem, gente, esse nome. Esse desafio, ele tá inclusive disponível lá no link da minha bio também, né? Se você ainda deseja participar dos encontros ao vivo, se você deseja assistir as gravações, já tá tudo disponível lá na plataforma aqui, o Wi-Fi. E ele é um livro que ajuda a gente, né? As leis herméticas ajudam a gente a entender como essa realidade realmente funciona, né? São leis universais que podem ser comprovadas através da observação da natureza. E o que é mais incrível para mim de tudo isso é que são leis que foram escritas há mais de 3 mil anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, a gente está falando aí de um conhecimento milenar, né, que tem em torno aí de 5 mil anos e que a física quântica está começando a comprovar tudo isso agora. Então, é de uma sabedoria incrível. E ontem, né, me chamou muita atenção e até por isso que eu resolvi fazer essa live. Ontem eu encontrei com um motorista de Uber. Seja bem-vindo, Fernando. Eu acho que Fernando não, Fabiano, desculpa, troquei aqui o nome, tô sem óculos, na verdade. O óculos dá muito reflexo aqui na live. E aí esse motorista de Uber, ele tava me falando do povo dos sumélios, né, dos Anunnakis. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, caramba, quantas vezes a gente encontra com pessoas que a gente tem essa oportunidade de conversar sobre aquilo que a gente sabe que é real, sobre aquilo que a gente sobre aquilo que a gente já acessou. Então, eu começo essa live aqui trazendo essa pergunta para você, né? O quanto você hoje reconhece o seu nível de consciência? O quanto você hoje está reconhecendo aquilo que você já acessou nessa realidade? E aí eu realmente fiquei assim, sabe, muito grata por ter encontrado com ele, por poder ter tido aquela conversa e por perceber que aquilo era um presente. Porque, gente, a maioria das pessoas, elas estão dormindo ainda. A maioria das pessoas, elas nem sabem que energia existe. Quando eu falo para as pessoas que eu sou terapeuta holística, as pessoas perguntam para mim, mas o que é holístico, né? E se você está chegando por aqui pela primeira vez, né? Se você não faz ideia do que é holístico, holístico vem de holos, né? Holos significa todo.
Então, todo tratamento holístico, ele é um tratamento que ele envolve também as questões energéticas e espirituais, né? O terapeuta holístico, ele entende que tudo aquilo que se manifesta no nosso corpo físico, no nosso campo físico, é algo que tem origem energética e espiritual. Então, a gente vai tratar o ser humano como um todo. Então, muitas vezes, a medicina tradicional, ela acaba falhando, deixando lacunas ali. Por quê? Porque ela está tratando o corpo físico, ela está tratando muitas vezes o efeito, não a causa. Então, o terapeuta holístico, ele vai tratar a causa das desarmonias que estão causando esse desequilíbrio, né? Inclusive, temos uma pessoa aqui, ó, em desequilíbrio na nossa live. Como pode melhorar isso, né, Rogério? O que mais é possível aqui? E vamos falar também sobre permissão, gente. O quanto que a gente está na disposição de receber de tudo e de todos, né? O quanto que a gente tá na disposição de baixar as nossas barreiras, sabe? E o Axis tem trago muita consciência pra gente sobre isso, que consciência é você tá totalmente presente com tudo aquilo que tá acontecendo, sem nenhum julgamento sobre você e sobre o outro. E o quanto que muitas vezes a gente está numa posição de barreiras, de querer justificar as nossas escolhas, de querer se defender das pessoas, de ter medo do que as pessoas vão pensar, de tentar justificar aquilo que você está escolhendo e aquilo que você não está escolhendo. Então, vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, né? E no domingo, né, eu estive na praia com meu filho à noite. E ele me trouxe, assim, muita consciência sobre isso, sobre essa questão da presença, né? De estar ali, da gente estar presente com o que está acontecendo, de perceber que tudo é um presente, de estar na disposição de fazer perguntas, né? Em vez de você reagir, em vez de você excluir, você está na disposição de receber daquilo, né? E perceber como que aquilo ali pode contribuir com você. Porque, gente, nada está acontecendo, tudo está sendo criado, né? E a gente cria isso de forma inconsciente. Mas como que a gente pode estar cada vez mais consciente das nossas escolhas? E aí, no domingo, gente, o que aconteceu? Eu fui à praia à noite com meu filho. Na verdade, eu achei que a classe ela fosse terminar um pouco mais cedo. E a gente tava muito calor no domingo, né? E aí a gente pensou que fosse tá quente na beira da praia. E aí, quando chegou lá na beira da praia, a gente percebeu que a água tava bem gelada. E aí eu falei pro meu filho, vamos voltar amanhã a gente, minto, isso foi no sábado à noite, não foi no domingo não, foi no sábado. E aí eu falei assim, vamos voltar amanhã, a gente volta mais cedo pra gente poder aproveitar melhor a praia. E aí meu filho virou pra mim e falou assim, mãe, a gente não sabe como vai estar o tempo amanhã e a gente já tá aqui. Por que você não sempre me fala que a gente tem que ser feliz agora? Por que a gente não aproveita que a gente já tá aqui e a gente aproveita aqui agora? E aquilo assim me deu um estalo, sabe, gente? Por quê? Quantas vezes a gente sabe, mas a gente esquece? Então, quantas vezes você sabe o que você sabe, mas você esquece e de alguma forma você tenta invalidar isso? Então, lembra lá? O meu convite hoje é para que você esteja muito consciente do seu nível de consciência e do quanto que reconhecer o seu nível de consciência pode ser contribuição para que outras pessoas se tornem mais conscientes também. Lindo, né, Luana? E eu também fiquei assim muito grata porque eu sei que essa fala dele é resultado do que eu tenho falado para ele muito também, né? Então, o quanto que naquele momento eu tava ali funcionando a partir de um julgamento, né? De que a água tava fria, de que isso, de que aquilo, e ele tava ali só em permissão, né? Em permissão com o que tava acontecendo, e acabou que a gente super se divertiu,
Fizemos uma piscina lá na beira da praia. Quando eu mergulhei, né, acabou passando frio e foi bem divertido, foi bem legal, né? E quando a gente está na praia, né, a gente também se dá conta de uma outra lei hermética que é muito interessante, que é a lei do fluxo e do refluxo. A lei do fluxo e do refluxo, ela tem a ver exatamente com o movimento das marés, né? E essa lei do fluxo e do refluxo, que é uma lei descrita lá no livro Ocaibalion, ela fala que nada é estável, né? Que a estabilidade, ela é uma ilusão. Então, assim como o nosso coração, né? Desde o momento que a gente nasce, o nosso coração, ele tá constantemente batendo, ele tá constantemente nesse movimento de fluxo e de refluxo. E é um movimento que a gente pode observar em diversos aspectos da natureza, né? E o que mais é possível. Então, como que a gente pode usar tudo isso, né? Todo esse conhecimento ao nosso favor. E perceber que estar presente e estar consciente, né? Quando a gente fala de receber de tudo, não é só você esperar o momento apropriado, né? É você aproveitar quando a maré tá alta, mas você também aproveitar quando a maré tá baixa. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Se não tá fazendo sentido, deixa o 2, tá tudo certo. Eu vou buscar uma outra forma aqui de trazer essa consciência aqui para vocês, né? E aí uma outra consciência que me veio, né, de tudo isso que a gente está conversando aqui, é sobre o quanto que o universo ele vai trazendo pra gente as informações e o quanto que a gente tem que estar presente para poder perceber, para poder receber essas informações e usar tudo isso ao nosso favor, né? Porque, gente, o que aconteceu, né? Quando o Miguel ele falou para mim, né? Ele me fez essa pergunta, ele me trouxe essa consciência sobre a presença. E aí, nesse final de semana, eu também tive uma situação que foi bem interessante, que foi uma pessoa, ela entrou em contato comigo. Na verdade, ela viu um post meu falando sobre o dezembro violeta, né? E no dezembro violeta, gente, todos os meus atendimentos individuais, eles estão com um desconto. Então, eles estão com uma super promoção. E se você também não tá sabendo o que tá rolando, funciona mais ou menos assim. Nos atendimentos individuais com as barras, você, além de você ter o desconto, né, no valor da sessão, você também recebe de bônus a degustação de um processo corporal do Access Consciousness. Tem essas informações lá no link da minha bio. E aí uma pessoa falou pra mim no post, eu falava também da radiestesia. E aí essa pessoa virou pra mim, mandou assim, lá no Instagram, falou assim, nossa, mas eu quase não vejo você falando da radiestesia. Aí eu peguei aquela informação e fiquei com aquilo na cabeça, verdade, eu quase não falo da radiestesia. Todo mundo aqui sabe, gente, o que é a radiestesia? Se você sabe, digita o 1, nosso código, gente, é 1 para sim e 2 para não. Então, se você sabe o que é a radiestesia, como que funciona, para que serve, você deixa um aqui nos comentários. Se você não sabe, você deixa o 2 e aí eu explico. E aí, ontem, uma outra pessoa entrou em contato comigo. Na verdade, duas pessoas, né? Uma querendo saber se eu dava o curso de radiestesia. Olha só que interessante. E a outra pessoa me perguntando como que funcionava o atendimento individual. E aí, gente, num curto espaço de tempo, que foi num espaço ali de 24 horas mais ou menos, eu tive 3 pessoas me perguntando da radiestesia. E ali eu entendi que era o quê? Um sinal do universo, né? De que eu deveria dar mais atenção para essa ferramenta, de que era uma consciência que eu precisava trazer. Quando o Miguel falou lá da questão, né, de aproveitar o momento, de estar presente, isso coincidiu também com uma outra fala de uma amiga minha, da Fernanda Germano, que eu sempre tenho falado aqui, né? E ela estava me falando de um movimento que o Elton Euler,
tá fazendo, né, nas redes sociais, falando muito sobre permissão. E daí eu fui conectando tudo. Eu falei, gente, nada acontece por acaso. Só que quantas vezes as informações elas estão chegando pra gente e a gente está distraído daquilo que está acontecendo, sabe? A gente não está presente para poder reconhecer essas mensagens que o universo ele vai trazendo pra gente. Agora eu pergunto pra vocês estão presentes com isso? Vocês têm percebido, têm prestado atenção nas mensagens que o universo vem trazendo constantemente pra você? Porque, gente, eu acredito de verdade que, assim, que aqui na Terra, Deus, ele não usa anjos, né? Ele pode até usar, mas aqui na Terra, ele usa dos elementos que a gente tem, da matéria mesmo. Então, aqui, ele usa pessoas, aqui ele vai usar um livro para falar com você, ele vai usar uma mensagem no Instagram, ele vai usar um outdoor. Só que quantas vezes a gente está distraído daquilo e a gente não se dá conta para poder perceber aquilo e para poder prestar atenção no que está acontecendo, né? E aí as coisas passam batidas. Só que quanto mais consciente a gente tá, quanto mais presente a gente tá, mais a gente começa a perceber os sinais e mais a gente começa a entender que aquilo é pra gente. Ó, a Josi falou, Dani, essa semana eu fiz um curso de radiestesia. Gente, a radiestesia, ela é uma técnica milenar, uma das ferramentas, para mim, energéticas mais completas que existem, que permite com que a gente faça uma leitura do campo energético da pessoa, de um ambiente, de um objeto. Então, existem vários objetos que podem ser utilizados para uma leitura radiestésica, né? Vamos colocar dessa forma, mas geralmente os radiestesistas, que são as pessoas que trabalham com isso, que utilizam essa técnica, geralmente elas usam um pêndulo. E através do pêndulo a gente, por exemplo, consegue perceber se a pessoa ela tá com um desequilíbrio em algum chakra, né? Se ela tem, por exemplo, encosto, e se tem trabalhos de magia feitos para aquela pessoa. Se a gente está fazendo uma leitura de um ambiente, a gente consegue perceber dentro daquele ambiente o que está em desarmonia ali. E o melhor de tudo isso, né? O que a gente precisa fazer também. Acho que deu uma travada, gente. Voltou aí para vocês? Para mim é que eu tive a sensação de que deu uma travada. E dentro da mesa radiônica, né, que é uma ferramenta terapêutica, a gente consegue fazer o tratamento desses desequilíbrios. Então, a gente consegue harmonizar aí essas energias novamente. E esse é um dos atendimentos que eu faço, tá, gente? Então, vocês sempre me veem aqui falando muito do Access Consciousness, né, das ferramentas do Access. Mas eu também sou terapeuta holística e também sou radiestesista, né? E dentro da radiestesia eu trabalho com a mesa radiônica de Saint-Germain, que trabalha aí com a fraternidade branca, e em especial, né, com o mestre Ascenso Saint-Germain e toda essa espiritualidade que trabalha ali junto da mesa. Mas, gente, eu tô trazendo tudo isso para poder trazer essa consciência de que o universo ele vai trazendo essas mensagens pra gente, que a gente precisa estar presente para poder perceber tudo isso, né? Então, qual é o tamanho da sua zona de consciência agora? Você está disposto a reconhecer isso? Quantos livros você já leu? Quantos cursos você já fez? E quantas vezes você está invalidando isso? Quantas vezes você sabe de coisas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas você continua se julgando e diminuindo isso e não reconhecendo toda a contribuição que você pode ser para as outras pessoas? E aí, gente, uma vez eu estava assistindo uma live da Thaisa Campos, que é outro ser maravilhoso, né? Que a gente tem. E que ela fazia exatamente a seguinte pergunta, que eu nunca mais esqueci, foi tão forte que assim, eu nunca mais esqueci. E ela perguntava exatamente quantas pessoas você vai continuar matando com o seu silêncio? Quantas pessoas você vai continuar matando com o seu silêncio? E eu te convido a fazer essa reflexão agora, porque, gente,
Quantas pessoas a gente conhece que tiraram a própria vida porque desistiram disso aqui, sabe? Porque não sabiam que existia uma possibilidade diferente. E quantas vezes você sabe que essa possibilidade existe e você não tá falando disso para as outras pessoas? Quantas vezes você é essa possibilidade diferente nesse planeta e você, tá se calando, porque você tá com medo do que as pessoas vão pensar, com medo do julgamento, com medo das pessoas que vão se afastar, com medo da sua família, com medo do seu chefe, com medo do pastor lá da igreja, com medo da mãe, com medo do pai, não sei de quem você tem medo. Porque às vezes, gente, você não se importa com a maioria das pessoas, mas tem uma pessoa em especial que você se cala porque você tem medo do julgamento dessa pessoa. E tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, você está disposto a destruir, descriar, por favor? Até quando você vai continuar matando as pessoas com o seu silêncio? Até quando você vai continuar se matando, se sufocando, com medo do que as outras pessoas vão pensar? E você não caiu aqui por acaso, porque nada é por acaso, né? Às vezes a gente pensa que essa live é pro meu marido, essa live é pro meu irmão, pra minha mãe, queria muito que minha mãe estivesse aqui hoje. Não, quem tinha que estar aqui hoje é você. Quanto que você está na disposição de ser julgado pelas outras pessoas, de ser o louco dessa realidade, de ser totalmente errado para as outras pessoas, mas de ser brutalmente honesto com você, com aquilo que você acredita e com aquilo que você sabe que é possível? A Josi colocou aqui, tem uma amiga que vive tentando tirar a vida, ofereço barras e ela não quis. E aí tá tudo bem, porque aí é do livre-arbítrio, né, gente? Eu lembro que Jesus, ele sempre antes de curar, ele fazia perguntas, né? Ele sempre fazia perguntas, ele não curava sem a permissão das pessoas. Então, todos os milagres que Jesus fez, ele antes perguntou. Porque aqui, nessa realidade, nós temos algo chamado livre-arbítrio, que pode ser questionado, né? Mas até a segunda instância nós temos aí o livre-arbítrio. Tudo que nós podemos fazer é convidar as pessoas. E a nossa responsabilidade, ela vai até aí, né? De convidar as pessoas e de dizer para as pessoas, né? Quem já despertou ou quem está no processo de despertar tem a obrigação de dizer para as outras pessoas, né? Olha, existe algo diferente. Talvez as coisas não sejam da forma como sempre contaram para você ou como sempre quiseram que você acreditasse que fosse. Tá fazendo sentido, gente? E daí, se a pessoa ela vai querer ou não, tá tudo bem, né? Aí é do livre-arbítrio dela, mas a nossa responsabilidade, ela vem até aí, né? O que a gente tá fazendo com aquilo que a gente sabe. E depois que a gente sabe, não tem como voltar atrás, porque não tem como desver, não tem como fingir que a gente não viu ou deixar de saber aquilo que a gente sabe, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente volta lá na questão da permissão, né? O quanto que você tá na disposição de deixar as pessoas virem até o seu mundo. O quanto que você tá na disposição de deixar as pessoas saberem quem você realmente é, sem medo do que as pessoas vão pensar, né? Ontem eu postei uma foto, até com meu filho, né? E eu postei uma foto de biquíni. E antes de eu postar essa foto, eu fiquei muito reflexiva, né? Eu falei assim, cara, o que as pessoas vão pensar, né? Uma facilitadora de consciência, uma pessoa que trabalha a serviço da expansão de consciência, postando foto de biquíni. E aí eu pensei, cara, o que as pessoas vão pensar, sabe por quê, gente? Porque só a gente sabe o que a gente sabe, sabe? E consciência é isso, consciência é você estar na disposição de escolher o que você escolhe sem ter que justificar nada pra ninguém, sem ter que ter justificativo. O que o outro pensa é problema do outro.
não tem a ver com a gente, sabe? Se o outro pensa que você é bonito, cara, é porque isso é o que tá dentro dele. Se o outro pensa que você é escroto, tá tudo bem também, porque isso é o que tá dentro dele. As pessoas, elas servem como um espelho, né? Elas acham que elas estão vomitando nas outras pessoas o que elas acham sobre o outro, mas na verdade, se eu começo aqui a falar mal da Luana, por exemplo, eu não tô evidenciando o caráter da Luana, eu tô evidenciando o meu próprio caráter. Faz sentido, gente? E aí a gente tem que baixar as nossas barreiras para poder receber desse julgamento das outras pessoas. E o quanto que você hoje, que tá aqui, tá nessa disposição de ser julgado, de ser o errado, sabe? De sair dessa necessidade de ser o certinho, de ser o correto, de ser o perfeito dessa realidade. Quanta liberdade há nisso, gente? É um desafio, sim. São níveis de consciência, né, Alejandra? São níveis de consciência. Só que quanto mais consciente a gente vai ficando, mais a gente vai abrindo mão desse controle, mais a gente vai abrindo mão dessa necessidade, mais a gente vai ficando nessa disposição de estar em permissão. Em permissão com as pessoas, com o nível de consciência que as pessoas têm, de entender que nós estamos no nível de consciência, que as pessoas elas estão no nível de consciência que elas escolhem ter também. Porque quantas pessoas, gente, estão fechando o olho e aí cai aqui na live e fala, não quero saber disso não, esse negócio de consciência, não, deixa eu ver Big Brother, deixa eu ver aqui dorama, né? E não tem problema nenhum se você assiste essas coisas, tá, gente? Eu tô só falando de escolhas, não tô dizendo nem que é certo nem que é errado. Mas tô trazendo aqui a consciência de que as pessoas, elas também escolhem o nível de consciência que elas desejam ter, né? E se você tá na disposição, e se você tá em permissão, você começa a receber também mais pessoas no seu mundo. E isso é o mais legal também, porque você também começa a receber os clientes, as pessoas que estão dispostas a receber de você, as pessoas que estão dispostas a pagar pelo seu trabalho. Então, quantas vezes você também tá aí reclamando que os clientes não chegam, que o dinheiro não chega, mas isso também está sendo criado a partir dos bloqueios que você cria para não receber os julgamentos. E se para cada julgamento que você receber, isso representasse também Pix na sua conta, isso representasse dinheiro na sua conta, você estaria disposto a baixar ainda mais as barreiras que você tem? Você estaria disposto a ver a opinião das outras pessoas de uma forma diferente do que você vê hoje? Porque é sobre isso, gente. Quando a gente cria uma barreira, essa barreira, e aí você cria uma barreira assim, os evangélicos não vão querer saber disso que eu trabalho. Verdade que eles não vão querer saber, ou verdade que isso é um julgamento que você criou. Gente, eu tenho vários clientes que são evangélicos, né? E eu tenho uma amiga que é taróloga, né? Ela abre, ele faz jogo de cartas. E ela fala que o que tem gente da igreja que joga com ela. É sobre isso. Se você não tiver julgamento sobre as pessoas, você permite que as pessoas cheguem até você e você permite que as pessoas, elas deixem de ter julgamento sobre você também. Porque a nossa escolha, ela muda tudo, né? Inclusive esse Uber de ontem, ele tava falando sobre isso, que ele pegou, né, ontem não, na verdade anteontem. Ele tinha levado, né, um casal de pastores e ele estava conversando, né, sobre os Sumélios, sobre os Anunnakis, e ele estava falando do quanto eles eram abertos para poder ouvir disso, né? E o quanto, gente, às vezes a gente julga as outras pessoas, né, como pessoas que são fechadas para poder ouvir sobre outras coisas, mas o quanto que às vezes a gente está sendo isso, o quanto que às vezes a gente só está querendo ver a nossa verdade. E tem uma ferramenta que tem me ajudado muito, que e se eu estiver totalmente errada e ele estiver certo? Então, se a Alejandra falar aqui alguma coisa pra mim que soar assim muito louco no meu mundo, antes de eu rejeitar isso, eu vou me perguntar, e se ela estiver certa e eu estiver totalmente errada? Porque, gente, isso traz a gente para um espaço de permissão também, com o que o outro tá trazendo pra gente.
O que fez com que a Alejandra tivesse esse ponto de vista que é totalmente diferente do meu ponto de vista? Isso também é sobre permissão, né? E o que mais é possível agora? Como seria se você pudesse parar de reagir às pessoas? Como seria se você pudesse parar de se defender? Como seria se você pudesse parar de ter que se justificar o que você escolhe e o que você não escolhe? Quanta liberdade você teria nisso, né? Quanto que você poderia receber mais se você tivesse nessa disposição? E aí, gente, pensando em tudo isso, né? Nesse nível de permissão, nesse nível de consciência, em como que eu posso ser ainda mais contribuição para as pessoas que me acompanham aqui, para as pessoas que me acompanham lá dentro do grupo de avisos da Escola de Consciência. Eu sou a Escola de Consciência. Eu escolhi fazer nessa quinta-feira um workshop 100% gratuito e 100% online, chamado Virada de Chave. Nesse workshop, gente, nós vamos olhar para questões mais profundas do que o que nós trabalhamos aqui nessa live. Então, nós vamos olhar para a missão de vida, os níveis de missão de vida, para propósito, né? O porquê. E quais são os inimigos invisíveis do seu negócio, né? Quando eu falo de negócio, gente, entenda que a sua vida, ela é o seu negócio, e o seu negócio, ela é a sua vida, né? Não é sobre o que você trabalha, porque pode ser que você esteja hoje na CLT e você não consiga prosperar. Por quê? Porque você tem inimigos invisíveis que você não está conseguindo perceber. Então, nesse workshop de quinta-feira, que nós vamos fazer pelo Zoom, né, um ambiente onde a gente tem liberdade para poder falar de outras coisas que a gente não consegue falar aqui nas redes sociais de uma forma mais aberta, você vai ter a oportunidade de olhar para tudo isso, né, e entender quais são os inimigos invisíveis do seu negócio, os inimigos invisíveis que te impedem hoje de prosperar e como que você pode lidar com tudo isso. Então, se fez sentido para você, se você está escolhendo criar um 2025 diferente, se você está na disposição de baixar as suas barreiras para poder receber mais, eu te convido a vir para esse workshop. O link de inscrição tá lá na minha bio também, então assim que terminar aqui a live é só você se inscrever. E pela lei da semeadura também, né? Como seria você compartilhar essa oportunidade com outras pessoas, né? Eu não comecei agora, né? Para quem tá chegando por aqui, eu tô nesse mercado do desenvolvimento humano desde 2019, quando eu decidi pedir demissão da CLT para empreender. De lá para cá, gente, foram muitos cursos de formação, não só cursos voltados à expansão de consciência, cursos dentro do Access Consciousness, mas cursos fora do Access também, cursos de vendas, de mentalidade, mentorias de negócio. Eu posso dizer para vocês que eu já investi muita coisa e que continuo investindo para continuar expandindo a minha consciência e poder continuar sendo ainda mais contribuição para as pessoas que escolhem receber de mim. Então, se você está escolhendo expandir ainda mais aí a sua vida, seu viver, seu negócio, seu receber, sua permissão, bora pro Virada de Chave. Quinta-feira, às 20 horas, no Zoom. O link tá lá na minha bio. E nesse workshop eu não vou falar, né, só de coisas que eu aprendi estudando, mas de coisas que eu vivi. E quando a gente vive, a gente tem uma experiência num nível completamente diferente. E esse ano eu vivi essa experiência de perder tudo para ganhar tudo, né? E quando a gente tá... Eu acho que o maior presente que a gente tem de quando a gente perde tudo é a gente descobrir que nós somos a fonte, sabe? Que a fonte não é o dinheiro que a gente pensou a vida inteira. Ai, eu não tenho dinheiro, por isso eu não posso escolher, não. Eu sou a fonte. Eu crio o dinheiro não me cria. Eu faço o dinheiro não me faz, percebe? Então, quando você descobre que você é a fonte, você se empodera num nível que ninguém mais consegue te desempoderar.
E é para isso que eu te convido nessa quinta-feira, né? De vir ter um outro olhar sobre você, sobre a contribuição que você pode ser e sobre o quanto que você pode receber que você ainda não está recebendo. E o que mais é possível quando você começa a reconhecer a sua grandiosidade e tudo aquilo que você pode contribuir que você ainda não está contribuindo. Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Eu tenho uma missão. Se você entende que você tem uma missão também, só bora. Virada de chave, quinta-feira. Bota na agenda, entra pro grupo lá de avisos, convide outras pessoas e bora criar um grande movimento, porque é exatamente isso que eu tô fazendo. Né? Construindo um grande movimento de pessoas que entendem que são trabalhadoras da luz e que estão aqui a propósito de algo maior, né? Que vai muito além do nosso ego e que tem a ver com toda a nossa contribuição, com o que a gente escolheu fazer aqui antes de vir para cá. Bora, meus amores. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se fez sentido para você, se você chegou agora, essa live vai ficar salva. Assiste a gravação lá desde o comecinho. Ó, a Alejandra colocou aqui, ó, eu aceito. Todo julgamento virar Pix. Como pode melhorar tudo isso, né? O que mais é possível, gente? Permissão é liberdade, né? A gente não tá nem aí pro que os outros pensam e começar a se importar mais com o que você sabe sobre você. Porque, gente, as pessoas, elas não sabem o que você sabe. Elas não têm noção do que você passa. Elas não têm noção do que você já passou para poder chegar até aqui. Só você sabe. Então, para de se importar com o que as pessoas pensam que sabem a respeito de você e começa a se importar com aquilo que você verdadeiramente sabe. E só bora, meus amores. Então, até a próxima. A Alejandra já tá no grupo, já. Quem não tá no grupo ainda, gente, só bora. Ó, a Luana colocou, ó, você me ensinou uma vez que nunca é sobre o dinheiro, né? E isso mudou tudo. Sim, vamos falar sobre isso na quinta-feira, né, gente? O dinheiro, ele não pode ser uma finalidade. Dinheiro é consequência, dinheiro é resultado. Não pode ser a nossa finalidade, né? Quando a gente está trabalhando só pelo dinheiro, a gente está se prostituindo. Não se esqueça disso, né? Aquilo que você faz só pelo dinheiro, muitas vezes deixa de ser leve e divertido. E como pode melhorar tudo isso? Gratidão, meus amores. Beijo, beijo e até a próxima.